Vamos falar um pouquinho, então, sobre localização hoje. Então, esses meus slides aqui foram baseados no pessoal do ETH da Suíça, que são, o Roland Sigler é um dos autores do livro lá, que eu tenho recomendado para vocês darem uma olhada, que é o Autonomous Mobile Robot. Vamos ver aqui. Bom, então, esse diagraminha, ele apareceu na aula passada, e eu acho que eu comentei com ele na aula presencial que a gente fez há muito tempo atrás. E ele divide o problema de robótica ali entre ver, pensar e agir. E na aula passada, então, a gente falou daquela caixinha amarela, que é a percepção. Agora a gente vai falar daquela caixinha especificamente verde, que é o problema de localização e construção de mapas. Certo? Então, esse é o assunto da aula de hoje. Aquela caixinha meio rosada ali, que é a cognição e path planning, ela vai ser assunto para aulas futuras. A minha ideia é que isso aconteça ali num período pós-trabalho, ou talvez já para o trabalho mais para o fim. O primeiro trabalho que a gente vai passar para vocês, que é o trabalho com o simulador Stage. Então, os problemas clássicos da robótica, controle e modelagem, percepção, localização, e aí junto mapeamento e também SLAM, que é a localização e mapeamento simultâneos, os dois juntos, e planejamento e comportamento. Então, esses são os problemas clássicos. Controle e modelagem é um assunto bem amplo, pode-se falar muito sobre ele. A gente, na graduação, tem uma disciplina aí que o pessoal trata desse assunto, que é sistemas robóticos. Na pós, a gente tem também uma disciplina só de controle avançado, tem disciplinas mais nessa linha. Então, geralmente, na nossa disciplina aqui de robótica, eu não trato muito disso. Talvez eu trate algum pouquinho numa aula futura, aí falar mínimo de cinemática de robôs móveis, alguma coisa assim, mas não é um assunto que eu vou me aprofundar e tem outras disciplinas para isso. Percepção, então, é um assunto que foi da aula passada, e talvez alguma aula futura, mas ela é assunto de outra disciplina, que é a disciplina de percepção, que sou eu que dou, e que acontece no segundo semestre, e que sabe-se lá quando vai acontecer, eu acredito que seja ali novembro, dezembro, não sei exatamente como é que essas coisas vão acontecer. O calendário da pós eu não vi ele exatamente. A aula de hoje a gente vai tratar de localização e mapeamento, e vamos falar também um pouquinho sobre SLAM, esse é o tópico da aula de hoje. E planejamento e comportamento também vai ser assunto de aulas futuras. Já comentei a motivação é que vocês tentem bolar e pensar usando o conhecimento de vocês aí sobre isso, e depois, claro, apresentar os conceitos, que eu acho que vai ficar mais fácil e mais interessante também de vocês aprenderem os conceitos de planejamento. Bom, então vamos começar com a localização. A primeira questão é por que a gente precisa se localizar, né? Então aqui tem um exemplinho bem clássico da robótica, que é um ambiente de escritórios aqui, me parece, com várias salinhas e etc. E bom, o problema que eu quero resolver é, eu quero ir do ponto A, dá para ver aqui onde está o ponto A, né, pessoal? Eu quero ir até o ponto B. A primeira pergunta é, para fazer isso, o robô precisa saber aonde ele está? A aula de hoje ela vai ser um pouco mais interativa. Eu quero que vocês tentem aí, de algum modo, comentar sobre isso, pode ser pelo chat, como vocês quiserem. Vocês acham que o robô precisa saber onde ele está para ir do A para o B? Imagina uma situação em que tu está numa sala nova, né? Vamos dizer assim, tu foi num ambiente novo, sei lá, foi num andar de um prédio desses de médicos, que tem um monte dessas salinhas. E para ir do A para o B, vocês acham que vocês precisam conhecer, vocês precisam saber aonde vocês estão para ir do A para o B? Bom, o pessoal está falando aí, tem um talvez, tem que saber que não chegou, provavelmente, está bem variada a coisa. Bom, então, na verdade, a gente precisa saber se chegou. Essa foi uma ideia, alguém comentou, né? Alguém comentou aqui, deixa eu ver, que tem que saber se chegou ou não chegou no lugar. Então, se eu conseguir saber se eu cheguei ou não cheguei, eu não preciso saber onde eu estou. Eu posso sair simplesmente explorando. Obviamente não vai ser o melhor, não vai ser o ótimo, talvez leve bem mais tempo, mas eu posso entrar em todas as salas, até descobrir se eu estou na sala B. Eu não preciso saber exatamente aonde eu estou.
Então, como é que eu posso navegar entre o ponto A e B? Bom, se eu conseguir andar sem bater, isso já é um bom começo, se eu conseguir andar sem bater. Se eu conseguir detectar a localização do meu objetivo, né, saber se eu cheguei ou não, que foi o comentário, eu acho que do Pedro, uma possível solução poderia ser, por exemplo, seguir sempre a parede da esquerda. Eu não sei onde eu estou, eu não sei se eu estou no A, onde é que eu estou, eu quero chegar no B. E aí eu vou seguir sempre a parede da esquerda, que vai acontecer que eu vou entrar em um monte de sala, mas eu vou entrando nas salas, até que eu digo, opa, cheguei no B. Vocês concordam que eu conseguiria, com esse modo, sair do ponto A e chegar no ponto B? Sim? Bom, acho que sim, né? Bom, a princípio, nesse cenário específico que está posto aqui, eu conseguiria, mesmo se eu escolhesse ir para a direita. Se eu escolhesse ir para a direita, possivelmente levasse mais tempo, mas eu ia também conseguir chegar, porque a coisa está toda interconectada ali e tal, é um sistema com corredor. Talvez tivesse situações em que eu não conseguisse chegar, eu fosse para um outro lado e o mundo fosse grande o suficiente. Então, esse é um outro problema. Bom, então, como é que eu posso fazer o detector que eu cheguei no objetivo? Essa é uma pergunta interessante. Me parece que tem muito a ver com percepção, por exemplo. Perceber que eu cheguei no escritório do fulaninho X, ou eu cheguei no escritório ou, por exemplo, eu cheguei no consultório médico do doutor fulano, certo? Eu poderia olhar e ver na porta se está escrito doutor fulano, sei lá. Então, pensa que eu tenho uma solução que eu consigo fazer isso sem saber aonde eu estou, certo? Então, seguir parede pela esquerda, que foi a solução proposta aqui, é o que a gente chama de navegação baseada em comportamento. Então, é Behavior-Based Navigation, que tem bastante a ver com o mestrado do Ricardo. Ou que o Ricardo chamou de navegação sem mapas, eu acho que ele chama, Mapless Navigation. Mas o nome clássico é Behavior-Based Navigation. Ele pode funcionar em alguns ambientes, mas com certeza não vai funcionar em todos. Quer falar alguma coisa, Luiz? Está com o microfone aberto aí. Não, desculpa, eu vou fechar. Bom, então a questão é com que acurácia e com que confiabilidade eu vou conseguir chegar nesse alvo. E a gente poderia estender outras perguntas, como, por exemplo, quanto tempo eu vou levar para chegar nesse alvo aí? Se eu escolhesse, por exemplo, seguir as paredes à direita, com certeza eu ia levar um tempo gigantesco para chegar. Se eu escolhesse seguir a parede da esquerda, eu acho que não. Basicamente, eu vou ter que entrar ali em umas 3 ou 4 salas a mais do que era previsto, mas vou conseguir chegar em um tempo razoável. Agora, se eu escolher seguir pela direita, pode levar muito e muito tempo. Então, com que acurácia e confiabilidade a gente vai chegar no alvo, né? Então, essa é uma pergunta importante e a gente vai ver, então, mais sobre isso aí ao longo da aula de hoje. O oposto dessa navegação baseada em comportamento, que é uma navegação, vamos chamar assim, mais comportamental, é a navegação baseada em mapas, ou seja, eu conhecer o mapa. Não sei quem... Eu que já viajei um bocado aí, eu lembro de chegar em algumas cidades, assim, e eu queria conhecer a cidade e tal, e aí a gente vai naquelas lojinhas que o pessoal tem ali de assuntos turísticos, né, e aí sempre o pessoal nos dá um mapa. Eu chegava lá e pedia, please, a map. Era sempre o que eu falava lá, em qualquer lugar que eu ia. E aí, eu normalmente me dava um mapa, me dava os lugares que eu tinha que conhecer, que eram os lugares mais legais, etc. E aí, baseado naquele mapa, eu conseguia chegar nesses lugares. Algumas vezes eu me perdia, principalmente quando o mapa ele não era em escala, né? Aqueles mapas que são mais topológicos. Eu tinha um pouco mais de dificuldade de me localizar nesses mapas. Mas a gente vai falar sobre isso, então, basicamente, nessa parte da aula de hoje. Então, assumindo que o mapa é conhecido, o robô ele precisa saber onde é que ele está no mapa. E saber aonde está no mapa é o que a gente vai chamar de localização. Se nós conhecermos, então, a posição inicial e a gente usar a odometria das rodas, basicamente contar o quantos metros eu estou andando, eu consigo, de fato, me localizar? Quais outros sensores eu posso usar? Isso é suficiente? A gente pode fazer alguma coisa melhor? Então, são todas essas perguntas
que a gente vai tentar responder na aula de hoje. E como nós representamos um mapa do robô? Qual o melhor modo de representar um mapa do robô? E como eu represento a posição do robô nesse mapa? Então, são várias perguntas aí que se fizeram ao longo dos últimos 30, 40 anos de pesquisa em robótica e que eu vou comentar bem rapidamente para vocês no nosso papo de hoje. Então, algumas definições que elas são importantes, que é o que a gente chama de localização global ou localização relativa, ou também rastreamento de posição, ou position tracking. São palavras aí que aparecem na literatura. Localização global é aquela localização, por exemplo, que a gente tem no GPS. Eu não preciso saber de onde eu iniciei. Eu só preciso ficar parado, esperar o GPS me dizer, e aí pronto, ele me dá uma coordenada global ali na Terra, e eu sei onde eu estou na Terra. Então, o robô não precisa ser informado da posição inicial, porque toda posição ela já é absoluta, ela já é global. Algumas vezes ela é global em relação à Terra, algumas vezes ela é global em relação ao ambiente que eu estou. Então, essa questão de global, ela pode ser relativizada aí, né? Então, eu posso saber onde eu estou em relação a um prédio, por exemplo. Eu sei que eu estou na sala tal, etc. Então, isso também é uma localização global, não precisa estar em relação à Terra toda, como um GPS, por exemplo. A outra coisa o outro tipo de localização que a gente chama é a localização relativa, então esse rastreamento de posição. Nesse caso, eu preciso, para saber a minha localização, eu preciso saber de onde eu iniciei. Porque basicamente o que eu vou ter que fazer, ali está em negrito, porque isso é muito importante, a gente vai falar também na aula de hoje, que eu só tenho que lidar com os pequenos erros à medida que eu me movo. Então é como se eu tivesse um contador de passos. Tem estudos que mostram que o ser humano ele usa várias informações para se localizar, principalmente a visão, mas ele usa também o sistema vestibular, que a gente falou na aula passada de percepção, que é o sistema a nossa central inercial, né, que está lá no ouvido, e ele usa também uma contagem de passos. Por mais que isso pareça bizarro, a gente usa o ser humano usa uma pseudocontagem de passos para se localizar. Por mais que isso não seja intuitivo, ou seja, a gente não tem a percepção real disso, mas o ser humano usa como uma das fontes de informação. E a gente pode usar isso explicitamente. Eu posso ficar contando passos ali, assumindo que o meu passo tem 1 metro, por exemplo, eu posso contar quantos metros eu andei, e, obviamente, o que vai acontecer depois de 10 metros? Eu vou ter um erro, né, pessoal? Então, se eu ficar contando passos, eu assumir que meu passo eu tenho um passo de 1 metro, sei lá. Qual é o passo médio aí? É 1 metro, né? Ninguém me ajuda. E se eu contar passos, beleza. Se eu contar 5 passos, o meu erro vai ser pequeno. Talvez aí vai ser menor que 1 metro. Agora, se eu der 1000 passos, o meu erro pode ser quilométrico. Vocês concordam comigo? Então, esse é o principal problema de lidar com esses pequenos erros. Então, como a gente vai, de fato, somando os erros, esses erros, eles são boundless, que significa, basicamente, que eles não têm limite, pode crescer infinitamente. Então, esse é um dos problemas desse tipo de localização aí, baseada em odometria, por exemplo. Ela funciona muito bem para poucos passos, né, mas depois de muito tempo ela vai somando erros pequenininhos, pequenininhos. No final das contas, esse erro fica gigantesco e fica maior do que a própria informação que ela nos dá. Bom, então como é que a gente pode se localizar? Basicamente, a gente vai ter 3 jeitos para isso. Uma é a localização baseada em sensores externos, que a gente chama de beacons ou marcos. Um dos modos mais clássicos dessa localização com sensores externos é o próprio GPS, pessoal. Então, GPS é um clássico de localização externa. Existem outros, a gente vai falar aqui. Outra é a odometria, que é essa história, eu sei de onde eu parti e eu vou contando, vou integrando, né? A gente chama de integrar, então a gente usa a integral para isso. A gente vai somando as velocidades, porque se eu integrar a velocidade, eu vou ter a posição, e aí eu vou somando o quanto eu desloquei, quanto me desloquei, e vou me localizando. Só que, claro, esse tipo de localização, ela tem erro não limitado. Se eu ficar muito tempo só dependendo disso, esse erro é infinito. Tem também a localização baseada em mapas, que ela não usa, por exemplo, sensores externos ou alguns marcos, ela vai usar somente os sensores embarcados no robô.
Nesse caso, pode ser o laser, ou pode ser a câmera, ou pode ser algum dos sensores do que a gente chama estereoceptivos, ou sonar, várias fontes de informação. Aí, os primeiros usavam sensores de luz, depois a gente começou com sonar, e aí depois veio os lasers, as câmeras e outros sensores. Então, a ideia é eu identificar coisas. Se eu tenho um mapa e eu consigo identificar que eu estou numa esquina, ou que eu estou na frente da padaria do fulaninho, e essa padaria da fulaninho está no meu mapa, eu sei onde eu estou. Então, eu estou localizado. Esse é o conceito que está por trás dessa localização baseada em mapas. Então, eu tenho um mapa e eu tenho um modo de associar o que eu estou percebendo no meu entorno com o mapa. E aí, então, eu consigo me localizar. Então, esses são os principais modos aí da gente conseguir se localizar. Então, a localização baseada em beacons, a definição dela é que um beacon ele é intencionalmente um dispositivo intencionalmente notável, desenvolvido para atrair a atenção para uma localização específica. Então, como é que a gente faz nesse caso? A gente faz basicamente triangulação. Então, no exemplo 1 ali, a gente pode ter, por exemplo, polos com superfícies altamente reflexivas e um laser de detecção, que eu consigo detectar essas superfícies. E aí, se eu vejo, eu sei aonde, qual é a ideia aqui, é eu saber aonde exatamente estão esses polos aí, esses, sei lá, os pilares, vamos chamar assim. Eu consigo ver esses pilares e aí eu sei onde eles estão no mundo, por exemplo, e aí se eu conseguir saber onde eu estou em relação a eles, eu consigo me localizar. A gente chama isso de triangularização. Outro exemplo bem clássico é o que se usa na RoboCup, eu acho que chama-se Middle Size, que é uma categoria de futebol de robôs, aí, vou mostrar umas imagens, que eles usam os marcadores coloridos e uma câmera omnidirecional, a gente falou sobre câmeras desse tipo na aula passada, são aquelas câmeras que enxergam 360, algumas vezes com lente olho de peixe, e algumas vezes com espelhos, né, aqueles espelhos que eu mostrei na aula passada. E aí eu consigo olhar em 360 e eu vejo esses marcos coloridos, eu sei aonde esses marcos coloridos estão, eu consigo saber a minha localização. Então, aqui está o exemplo da RoboCup, essa aqui é a categoria que eu estou comentando para vocês, ela chama-se Middle Size, e vocês podem ver que tanto o gol, a goleira ali, tem um fundo amarelo, não sei se dá para ver aí, se no computador de vocês dá para ver, mas no meu dá para ver bem. E tem nos cantos, né, nas bandeirinhas de escanteio do campo de futebol, a gente tem aqueles marcadores ali que tem amarelo e azul, eu acho que é. Então, basicamente, o problema que o robô tem é saber onde que ele está nesse campo. Se ele tem esses marcadores, ele enxerga esses marcadores, ele consegue triangular e determinar claramente aonde é que ele está nesse espaço, fazer uma localização que a gente chama baseada em beacons. Nesse caso, os beacons eles são passivos, mas existem, inclusive, beacons ativos, que, por exemplo, ficam lançando sons e etc. Tem jeito para se localizar, por exemplo, com som. Tem uns beacons que ficam emitindo um som, se tu conseguir saber, então, a intensidade do som, tu consegue saber mais ou menos aonde tu está. Tem também os sistemas de captura de movimento, então eles são sensores Wi-Fi também, o Pedro comenta ali, né, o Wi-Fi é um sistema de localização clássico, ele tem muito erro, né, mas ele é ativo. Se tu tiver vários beacons, né, vários spots Wi-Fi, tu consegue saber onde tu está. E não só a tecnologia Wi-Fi, tem outras tecnologias, Bluetooth e tantas outras aí que a gente já viu, o pessoal usa aquelas tecnologias para IoT também, não lembro qual é, LoRa, tem algumas outras de comunicação aí que o pessoal usa para fazer esse tipo de localização baseada em beacons. Que mais? Então, esses sistemas de captura de movimento, eles são muito usados em robótica aérea, o RFID também. Bom, qualquer um desses beacons, tanto o RFID passivo e ativo, também pode ser usado para localização. Há muito tempo atrás, eu trabalhei com um sistema de localização de robôs que usava RFID para fazer a localização. Então, sistema de captura de movimento aí. Bom, geralmente eles têm alta resolução, então aqui está um exemplo de um sistema desses, acho que isso aqui é um Vicon. Eles são muito usados para esses demonstrativos de robôs aéreos. Então, vocês já devem ter visto vários vídeos desses de robôs aéreos. Se não viram, eu vou colocar alguns lá no Avro para a gente olhar. E o legal desses vídeos é que, desse sistema, é que, claro, ele funciona num ambiente controlado, mas ele tem uma precisão que a gente chama de submilimétrica. Então, de fato, tu tem uma localização muito, muito confiável. Como é que ele funciona? Só para vocês terem uma ideia, basicamente no veículo que tu quer localizar, tu coloca um marcador.
Ele é um marcador que tem uma resposta, ele é brilhoso no espectro infravermelho, e aí tu tem um monte de câmeras infravermelhos que detectam aquele ponto, conseguem facilmente detectar aquele ponto, porque ele é o único infravermelho no ambiente, e aí tu consegue saber a localização dele através de múltiplas câmeras, aí tu triangula e consegue saber a localização através de múltiplas câmeras, que é o que está mostrando aqui, né, uma localização por múltiplas câmeras. Aqui está um sistema Vicon, e aqui está uma das câmeras de um sistema Vicon. As marcas mais populares desse sistema são a Vicon e a Optotrack. A Vicon é a mais famosa e o pessoal diz que é a mais precisa, mas ela é mais cara. Em torno de R$10.000 cada câmera. Então, com o dólar nas alturas, vocês podem ver que ela ficou um bocado cara. Mas a nossa sorte foi que a gente comprou 6 antes do dólar subir muito. Acho que a gente pagou R$4 o custo, R$4 o dólar. E a gente comprou 6, elas estão encaixotadas lá, elas chegaram, acho que foi no final de março. E a gente vai montar elas aí assim que a pandemia deixar e tudo mais. Vai ser também um reforço bem legal aqui para a FURG. Alguns outros centros de robótica no Brasil já tinham eles. O pessoal da FMG eu sei que comprou um recente também. Eu acho que o pessoal do Espírito Santo tem. Mas como eles são caros, né, se tem poucos no Brasil. Fora do Brasil tem bastante. Então é um sistema interessante aí que a gente vai poder utilizar no momento futuro, aí, se a pandemia deixar. Tem esse vídeo aqui, então é um vídeo que está no YouTube, mas que eu embarquei ele aqui, porque o Davi me permitiu, ele me deu autorização para usar esse vídeo. E é um vídeo bem legal que eles fizeram, é um artigo, acho que de 2018, que eles criaram um negócio que eles chamam de Mod Quad. Então, vou mostrar o vídeo aqui. Vocês conseguem ouvir o áudio? Não, né? Não dá para ouvir nada aqui. Mas dá para ver. Dá para ver. Então, a ideia é ter esses drones que eles se acoplam para formar estruturas, por exemplo, uma ponte. Imagina numa situação aí de crise qualquer que tu vai precisar fazer uma ponte muito rápido. Então, tu poderia usar muitos desses drones, talvez milhares de drones, para fazer uma ponte aí para passar algum objeto, alguma coisa. Ele tem uns ímãs que eles se juntam, né? Eles se aproximam. Qual é o segredo aqui? É que a localização deles está resolvida porque eles usam um sistema daqueles da Vicon. Nem tudo são flores. Vocês podem ver que eles são bem pequenos ali pelo tamanho da mão, né? São robôs bem pequenos. Então, esse é um exemplo aí de coisas legais que dá para fazer e que só são possíveis hoje, de fato, com a tecnologia atual, porque a gente tem esse sistema Vicon. Porque para te controlar um veículo com esse grau de precisão, tu precisa ter uma localização com uma precisão muito alta, e isso só é possível usando esses beacons externos, aí, esses sistemas de captura. Se a gente quiser, por exemplo, fazer uma localização baseada em câmeras ou coisa assim, como a gente fez na nossa... A gente participou de uma competição de drones ano passado, aí o Ricardo foi um dos membros, o Pedro também, e o André também está ali, ó. O André foi gestor da competição, na verdade. E o legal foi que a gente não tinha esses sistemas de localização de captura de movimento, ou seja, a gente teve que fazer a localização. E aí a coisa é bem mais difícil. Mas, bom, dá para vocês terem uma ideia do que esses sistemas de captura de movimento permitem, né? Não sei se vocês estão enxergando aqui, cada um desses drones tem umas bolinhas prata, que vocês estão vendo aqui.
Eu estou tentando mostrar com o meu mouse aqui. Sim? Alguém dá um feedback? Sim, dá para ver. Então, esse aqui é o sistema que a gente coloca no drone para fazer essa captura de movimento, ter com precisão qual é a posição. Normalmente se coloca mais que um, para poder ter, então, a localização. Tu tem 2 pontos, sabe que eles estão rigidamente conectados, e tu consegue saber além da posição, tu consegue saber também o ângulo que o robô está, né? É importante saber o ângulo que o robô está. E normalmente se coloca mais, né? Aqui, cada robô eu acho que tem 4 ou 5, que é para ter redundância e ter uma precisão maior, inclusive, na localização daquele veículo. Então, o Davi é um parceiro nosso aí, tem trabalhado com a gente, o Bruno é um aluno lá do GRASP na UPenn brasileiro também, pessoal que está desenvolvendo coisas legais no mundo afora. Esse aqui é um trabalho bem mais antigo, 2012, nosso aqui da FURG, foi o mestrado, acho que foi o mestrado do Luan, ou foi TCC, acho que foi TCC, agora já não lembro mais, faz tanto tempo. E a gente tinha, então, a gente usou uns robôs desses Rumba, que é esses aspirador de pó, e a gente colocou esses marcos aqui, que parecem, eles são os AR Toolkits, né? São uma espécie de uns QR Codes, que eles permitem, como eles são conhecidos, o seu tamanho e tudo mais, eles permitem tu conseguir fazer uma localização com uma precisão bem razoável. Não é tão bom quanto o sistema Vicor, mas tem uma precisão bem razoável. E aqui o desafio era path planning, então era planejamento de caminho. Não sei se dá para ver muito bem, mas aqui eu tenho um X no chão, e aqui eu tenho outro X no chão. A ideia é que esse robô ele venha para cá, e esse robô venha para cá, e esses obstáculos aqui, eles existem no cenário, né? Então, a gente propôs, na época, um algoritmo de path planning, aí, usando umas técnicas de crescimento de folhas, parceria, então, com outros professores do C3, um trabalho conjunto, aí, Silvia, Nelson, acho que o Bicho participou também, um trabalho bem legal, um pouco mais antigo, mas dá para ter uma ideia do quanto importante é tu saber a localização para resolver outros problemas da robótica. Então, só para vocês terem uma ideia aí do que a gente conseguiu fazer naquela época. Então, a gente bolou uns algoritmos, tivemos algumas publicações interessantes com esse trabalho aqui. Bom, então a gente falou, já falamos dessa localização baseada em componentes externos aí. Talvez eu pudesse ter falado um pouco mais, vou até anotar aqui, talvez eu pudesse ter falado um pouco mais sobre localização baseada em GPS. Não lembro se eu falei, acho que eu falei algum pouco na parte de percepção, mas localização baseada em GPS. Fica aqui como um adendo para a gente falar, mas não é nada crítico. Bom, então vamos falar aqui da localização baseada em mapas. Então, vocês considerem que vocês estão vendo um robô aqui. Vocês estão vendo um robô aqui, por favor. Esse triângulo aqui é um robô, e a ponta do triângulo é a frente do robô. Estou contando para vocês, tá bem? E esse robô ele vai se localizar, ele está se movendo nesse ambiente que ele é conhecido. Então, ele conhece o ambiente, e considera que esse robô, então, ele se move, quando ele começa a se mover, por exemplo, digamos no local precisamente conhecido, ele pode acompanhar seu movimento, por exemplo, usando odometria. Aqui, no caso, essa elipse, ela é muito utilizada quando a gente fala em odometria, que a gente chama de elipse de incerteza. Então, a gente representa a incerteza como uma distribuição normal, nesse caso, uma distribuição normal 2D, né, XY, então ela fica uma elipse. Então, basicamente, significa que eu não sei se o robô ele tem alta probabilidade de estar em qualquer um dos pontos dessa elipse. O que vai acontecer quando eu me mover novamente? Basicamente, essa elipse ela vai aumentar. Por quê? Porque o erro vai somando e vai aumentando a minha incerteza em relação a essa posição
do robô. O que vai acontecer se eu me mover muito? Se eu começar a andar, essa elipse ela vai aumentando, até que, basicamente, eu considero que eu posso estar, inclusive, fora do ambiente que eu estou me movendo, assim. O que não faria sentido na prática, mas assumindo que eu estou nesse ambiente. Mas então, na verdade, chega um ponto em que eu não sei onde eu estou. Eu posso estar em qualquer lugar com alta probabilidade. Então, eu vou precisar, de algum modo, ajustar isso. E aí entra o que a gente chama de um sensor, por exemplo, que me diga se eu estou ou não estou em algum lugar. Então, nesse caso, por exemplo, eu identifico que eu estou na frente da porta ali, né? Quando eu identifico que eu estou na frente da porta, o que acontece com a minha incerteza? Ela diminui. Porque, bom, eu não posso estar mais em qualquer lugar, porque eu estou olhando ali, vamos assumir que esse robô pode olhar. Esse olhar pode ser com uma câmera, pode ser com um sonar, pode ser com vários sensores diferentes. Não estou entrando no mérito. Olhar não necessariamente tem a ver com visão, né? Vamos chamar de perceber. Ele percebe que está na frente da porta ali, e aí a incerteza dele diminui. Então, a questão da localização em mapas, ela se baseia muito nesse princípio. Como a odometria, ela tem esse erro não limitado, né? Com o tempo, esse erro vai crescendo. Então, a gente depende dessa identificação aí de alguns lugares para reduzir essa incerteza. Então, nesse caso, deu para entender aí, o robô, ele observa que está, por exemplo, aquela porta ali, e aí, com isso, a incerteza diminui, porque se ele está vendo a porta, ele sabe que ele está na frente da porta, ele não pode estar em muitos lugares, ele tem que estar aproximadamente na frente da porta, de fato. Então, essa é a grande sacada da localização baseada em mapas. Essa localização, geralmente, ela é feita de maneira probabilística. Vocês estão vendo aí que, de fato, aquela elipse de incerteza, aquilo é uma questão probabilística, né? A gente tem uma probabilidade de estar no lugar. A localização, ela é muito sujeita a erros. E medidas que são sujeitas a erros são muito bem representadas por distribuição de probabilidades. Então, final dos anos 90, anos 2000, aí, a robótica, ela basicamente foi toda numa direção do que a gente chamou de probabilistic robotics. Inclusive, tem um livro clássico aí, acho que é de 2005, do Sebastian Thrun e outros autores, que o nome do livro é Probabilistic Robotics, e ele trata de vários assuntos no qual a probabilidade deve ser tratada de maneira adequada. Então, a localização baseada em mapas geralmente é uma localização probabilística. Existem outros métodos, vários outros, mas geralmente ela é probabilística. Ela usa, então, essa teoria da probabilidade para poder propagar os erros. Então, como é que eu vou propagando o meu erro? Como é que eu sei se meu erro está aumentando, diminuindo? A probabilidade nos dá, vamos dizer, esse framework, esse arcabouço que permite eu, de maneira formal e adequada, representar esses erros. E, além disso, ela permite também fundir sensores, né? Ali vocês podem ver que eu basicamente fundi 2 sensores. Um é o meu sensor de percepção da porta, por exemplo. Poderia ser uma câmera, um sonar, um laser, sei lá, podia ser tanta coisa. E a odometria. Também pode ser vários tipos, pode ser baseada em central inercial, pode ser baseada em contagem de número de vezes que a roda girou, para caso de robôs com rodas, etc. Que mais? Essa representação da crença, a crença é basicamente aonde eu creio que eu estou, né? Quando a gente fala de probabilidade, a gente sempre usa, esse termo ele sempre aparece, que chama-se belief. Belief, a tradução de belief é crença, que tem a ver com onde eu creio que eu estou, né? Em que lugar do mundo eu creio que eu estou. Então, essa representação aí baseada em crença, ela é interessante e importante, a gente usa bastante. E aí essa representação pode ser tanto discreta quanto contínua, tanto para o mapa quanto para a posição. Então, a posição é basicamente a localização, né? Tanto o mapa quanto a localização, eles podem ser tanto contínuos quanto discretos. Então, tem um que é contínuo, outro é discreto, tem representações híbridas diversas aí. Então, que é uma variante que vai aparecer nos métodos. O modelo de movimento, então, basicamente, e o modelo da odometria, então, como é que o robô se movimenta e como é que a odometria estima esse movimento. E também, que a gente chama isso de modelo de movimento. E a parte de sensoriamento, que a gente considera um modelo de medição, né? Então, eu preciso ter alguma incerteza, eu preciso, de algum modo, medir o quanto eu vou ter certeza ou incerteza se eu perceber alguma coisa. Então, por exemplo, vamos dizer que eu percebi aquela porta. Eu posso errar, eu posso não ver porta nenhuma, aquela porta pode estar mal percebida.
E então isso pode gerar erros aí, então é importante a gente ter alguma noção da incerteza. Tem vídeos clássicos aí de robôs que tentam abrir portas, por exemplo. Acho que o Ricardo trouxe hoje na qualificação dele um vídeo desse robô que tenta abrir porta e ele está crente que está pegando na porta, quando na verdade ele não está e ele cai. Então, é importante essa questão da incerteza e lidar bem com ela. Bom, então aqui eu falei dessa representação de crença, né? Ela pode ser feita de vários modos, então contínuos e discretos, tanto a posição pode ser contínua quanto discreta, etc. Os 4 mais clássicos é esse aqui, que eu tenho um mapa contínuo, com uma única distribuição de probabilidade para a hipótese Px. Px é a minha posição, a localização. Ou seja, eu só posso estar em um lugar. No sentido de, eu só estou nesse lugar com uma incerteza em torno dele. Geralmente, para resolver esse problema, a gente usa o que a gente chama de um algoritmo de filtro de Kalman, então, que ele é uma distribuição de probabilidade unimodal. Ele só tem uma média e um desvio padrão aqui, né? Mas no mundo real, às vezes eu posso ter alguma incerteza que me diz que eu posso estar em 2 lugares. É como assim, eu tenho uma chance de estar aqui, mas eu tenho uma chance de estar no... Por exemplo, vamos assumir que eu vi uma porta. Se eu estou num ambiente que tem muitas portas, vocês concordam comigo que eu posso ter chance de estar em qualquer uma das portas, principalmente se meu erro de odometria for muito grande. Então é interessante eu ter representações que são multimodais. Tem algumas portas que são mais prováveis de eu estar, por exemplo, mas algumas outras eu posso estar. Então, a gente chama isso de uma representação contínua também, com múltiplas distribuições de probabilidade. Então, aqui eu posso estar tanto nessa porta, quanto nessa porta, quanto nessa porta, quanto nessa porta. Também isso é uma representação bem clássica na robótica. A gente tem um método que a gente chama de particle filter, ou filtro de partícula, PCL, PFL, Particle Filter Localization, que é um outro algoritmo bem clássico aí para a gente se localizar nesse ambiente que eu tenho múltiplas hipóteses. Que mais? Então, mapa métrico com distribuição de probabilidade. Então, a gente faz localização de Markov. Na verdade, distribuição contínua com múltiplas hipóteses, o filtro de partícula ele é discretizado. Então, bom, não vamos entrar nesse mérito agora. O importante só é que a gente entenda que temos essas questões das distribuições discretas. Então, se eu não me engano, o método que está implementado no ROS para localização, ele usa um Markov Localization aí discreto, então ele discretiza o mapa, ele assume que o mapa pode ser discreto, ou seja, em vez de ter um mapa contínuo, eu vou ter caixinhas nesse mapa, como se ele tivesse múltiplas caixinhas, e aí eu tenho uma probabilidade de estar em cada uma dessas múltiplas caixinhas. Esse é um método que a gente chama de grids de ocupação. É um monte de caixinhas, ele é um método antigo, dos anos 80, e eu destaco ele porque ele talvez foi um grande marco na robótica. Ele foi proposto por um cara que foi meu orientador, o Alberto, que inclusive morreu esse ano, aí, alguns meses atrás o Alberto faleceu, e é um método talvez dos mais utilizados aí quando a gente fala de distribuição discreta, né, representação discreta de mapas, inclusive com variantes no mapa de ocupação 3D e tudo mais. Que mais? Então eu posso ter mapas topológicos. O que são mapas topológicos? Mapas topológicos são onde, basicamente, eu conheço a relação das coisas. Eu não sei exatamente quantos metros existem entre cada uma das coisas, mas eu sei, por exemplo, que o quarto, ou sei lá, a sala do doutor fulaninho está do lado da sala do doutor ciclaninho. E aí eu represento isso como uma coisa topológica. Eu não sei quantos metros exatamente está, mas eu sei que um está próximo ao outro, é vizinho do outro. A gente usa muito o conceito de vizinhança quando a gente fala em mapas topológicos. Eles são mais simples de resolver, de criar, normalmente são menores, mas para fazer algumas atividades, por exemplo, controle, ele já é um pouco mais complexo, ele não fornece tantas informações. E aí a gente tem representações híbridas, etc. Então, esse espaço de mapas, ele é um mundo à parte aí, é muito grande, tem muita coisa para vocês se aprofundarem se tiverem interesse. Então, algumas vantagens e desvantagens de cada um deles. Então, a questão do contínuo versus discreto, né? Então, o contínuo, ele acaba sempre caindo na precisão limitada do sensor, então eu gostaria de um mapa contínuo, ou seja, que eu tivesse infinitos pontos. Que mais? Tipicamente, uma única hipótese, então, no contínuo é difícil a gente representar múltiplas hipóteses. Ali ficou tipicamente uma única hipótese, faltou ali. Então, eu posso estar perdido
quando eu divergi, então, no fim das contas, como eu tenho uma única hipótese, geralmente eu posso ficar rapidamente perdido. E se eu fiquei perdido, é muito difícil de fazer o que a gente chama de relocalization, de me relocalizar. Por outro lado, ele tem uma representação compacta e tipicamente, o custo computacional é razoável. Então, o filtro de Kalman, que é uma repressão contínua, talvez mais utilizada aí na literatura de robótica, ele é um método interessante, mas tem alguns problemas aí, como principalmente essa questão dele manter uma única hipótese, então, com o tempo, às vezes, ele se perde. Que mais? Discreto, então, a precisão geralmente era limitada pela resolução da discretização. Então, se eu ponho muitos pontos, né, para discretizar, acaba ficando maior o mapa. Se eu ponho menos, acaba perdendo essa precisão. Tipicamente, a gente usa a representação discreta com múltiplas hipóteses, que é o filtro de partículas que eu comentei agora ali atrás. É difícil me perder. Dizer que eu nunca me perco não é muito verdade, mas assim, é muito difícil me perder. Normalmente, quando eu divirjo, né, essa é uma questão importante. Geralmente, quando eu divirjo, ou seja, quando as partículas elas não migram, quando, na verdade, a minha localização, eu não tenho noção que ela está em um lugar, ela acaba indo para outro lugar. A gente vai ver um exemplinho sobre isso. Por outro lado, ele tem uma importante demanda aí de memória e poder computacional. Não é o caso se a gente fizer uma representação topológica, mas quando eu faço representações métricas, ele tem esse problema.